móvel de combate ao trabalho escravo encontra trabalhadores em condições degradantes a 180 quilômetros de Brasília. Procuradores do Trabalho do Rio de Janeiro verificam condições precárias oferecidas aos trabalhadores também no meio urbano. Índios do Mato Grosso do Sul fecham estrada em protesto contra o regime de contratação para trabalho rural. E irregularidades trabalhistas no setor de transporte de cargas estão na mira do Ministério Público. Esses e outros assuntos você vai ver agora no Trabalho Legal, produzido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Lei que estabelece exclusividade da Justiça Comum para julgar ações relativas aos contratos de transporte de cargas é contestada pelos procuradores do trabalho. Eles querem evitar que os trabalhadores do setor enfrentem dificuldades para resolver problemas trabalhistas na Justiça. A norma vale tanto para o motorista contratado como para os autônomos e empresas especializadas no transporte rodoviário de cargas. Foi sancionado pelo presidente da República no dia 5 de janeiro e já está valendo. Os trabalhadores que têm carteira assinada são os que estão mais preocupados. Pensavam que se algum termo do contrato de trabalho não fosse cumprido, sobretudo na hora do acerto final, poderiam reclamar diretamente na Justiça do Trabalho. A Justiça Comum acho que é muito lenta, né? É complicado, viu? Sempre tem caso, quase todo mundo tem um caso, né? É justamente para proteger os direitos desses trabalhadores que atuam como pessoas físicas e que, portanto, têm a carteira de trabalho assinada, que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho resolveu ajuizar no Supremo uma ação direta da inconstitucionalidade, reivindicando a competência da Justiça do Trabalho para julgar esse tipo de causa. Segundo os procuradores, se a legislação não for modificada, os trabalhadores podem ser prejudicados. O procurador do Trabalho, Moisés Simão, defende que as ações originadas dos contratos de transporte de cargas devem ser julgadas pela Justiça Trabalhista, para que os direitos dos trabalhadores sejam valorizados e respeitados quando houver atrito na negociação de fim de contrato entre patrão e empregado. Segundo ele, direcionar a competência de julgamento destas ações exclusivamente para a Justiça Comum é um flagrante caso de inconstitucionalidade. Nós vislumbramos nessa lei duas inconstitucionalidades. A primeira, porque essa lei visou retirar da Justiça do Trabalho o processo de julgamento das ações que envolvesse uma relação de emprego, porque ela regula o trabalho prestado com exclusividade para determinada empresa de transporte. E isso pode caracterizar uma relação de emprego, cuja competência, historicamente, sempre foi da Justiça do Trabalho. A segunda inconstitucionalidade está em que ela retira da Justiça do Trabalho, ou ela tenta retirar, a competência para julgamento das ações envolvendo uma relação de trabalho de trabalhador autônomo. Isso porque, após a emenda constitucional 45, essa competência é exclusiva da Justiça do Trabalho. No Mato Grosso do Sul, índios fecharam a rodovia MS 156 para protestar contra o sistema de contratação temporária na zona rural. Pelo menos 200 índios das aldeias Bororó e Jaguapiru bloquearam a rodovia que liga as cidades de Dourados e Itaporã, no interior do estado. Foram 2 dias de protesto contra os contratos de equipe adotados pelas usinas da região. A pista só foi liberada após uma negociação que contou com a participação de representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual e da direção da usina de álcool Rio Brilhante. Os chamados contratos de equipe foram criados em 1999 e permitiam a contratação de índios para trabalhar nas lavouras por um prazo máximo de 70 dias, sem direito à prorrogação. O sistema foi proposto como uma alternativa capaz de solucionar inúmeros casos de trabalho escravo indígena registrados na época. O novo acordo, fechado em março de 2007, permite que os índios trabalhem durante toda a safra, que vai de abril até novembro. Na Paraíba, a atuação do Ministério Público do Trabalho também já pode ser conferida pela população no jornal impresso.
Estreou em maio, no jornal de maior circulação do estado, Correio da Paraíba, a página semanal e gratuita. As matérias levam aos leitores paraibanos as informações sobre irregularidades trabalhistas investigadas e acordos firmados para o ajustamento de conduta dos empregadores. Numa coluna batizada Pelo Brasil, as notícias sobre as atuações das Procuradorias Regionais do Trabalho nos outros estados. A inclusão de pessoas portadoras de deficiência no convívio social e principalmente no mercado de trabalho é tema de uma campanha publicitária que começa a ser veiculada pelo rádio e pela televisão na Bahia a partir de abril de 2007. A campanha é resultado de um acordo fechado com o Ministério Público do Trabalho. É preciso ter tato para saber lidar com os imprevistos que o mundo atual impõe. A única forma de superar a cegueira administrativa é sendo eficiente. Empresas com 100 empregados ou mais devem ter de 2 a 5% de seus cargos preenchidos com profissionais reabilitados ou pessoas com deficiência. Mas com obrigação legal, é responsabilidade social. Em caso de discriminação, denuncie 0800 7109 90. Uma campanha Rede Bahia e Ministério Público do Trabalho na Bahia. Se você tem sugestões de assuntos que quer ver discutidos no programa Trabalho Legal, escreva pra gente. O e-mail é trabalholegal@pgt.mpt.gov.br. No próximo bloco, você vai ver uma matéria exclusiva. O Trabalho Legal acompanhou uma operação de combate ao trabalho escravo no interior de Goiás. Até lá! Escravos. É assim que trabalhadores encontrados em condições degradantes se denominaram durante a inspeção perto de Brasília. Eles se sentem explorados, mas diferente de séculos atrás, sabem que pedir ajuda pode mudar a situação. A inspeção foi realizada pelo Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, composto por representantes do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Eles chegaram ao lugar depois de denúncia feita por trabalhadores que conseguiram fugir. Um deles tem medo de represálias da empresa e prefere se esconder. Nós pegamos uma carona até Cristalina, de Cristalina nós pedimos outra carona até Brasília. Então chegamos em Goiânia de carona, sem dinheiro algum, passando fome. Qual era o trabalho e quais eram as condições de trabalho que levaram vocês a denunciar? O trabalho era de escravo mesmo. E a condição de nós denunciar porque a água poluída, muitos colegas já doentes. E você não tem medo de que eles façam alguma coisa por você ter denunciado? Medo eu tenho, que eu tô com meu coração chega a estar acelerado, mas o cara tem de enfrentar, né? Se não enfrentar, eles fazem pior. Como já companheiros aí já doentes, ele não dá nem condição de ir na cidade, nem nada. Aí o cara vê, né, as condições, aí fica... É meio difícil a situação. Em toda a propriedade da Brasil Verde, de 40 mil hectares, foram encontrados 160 trabalhadores em condições análogas às de escravo. Eles são aliciados por intermediadores de mão de obra, os chamados gatos, com falsas promessas. Quando chegam de regiões distantes, principalmente estados do Nordeste, a realidade é outra. Um dos alojamentos não oferece água nem banheiros. A água usada para beber, cozinhar e tomar banho vem de um córrego. Muitos já ficaram doentes e não tiveram socorro médico. A comida é fornecida pelo gato, mas deve ser preparada pelos trabalhadores. Foram encontrados cerca de 17 trabalhadores em condições degradantes. Eles eram responsáveis pela limpeza do campo para a plantação do eucalipto. Agora esperam os fiscais para buscá-los e providenciar o almoço. Eles reclamam da falta de registro em carteira e de pagamento dos direitos trabalhistas. O gato sempre, como ele sempre tem gente que manda para o interior, né? Ele tem as conversas dele lá e fina
conquistando o cara lá para vir para cá. De que tem assistência boa, tem banheiro, tem isso, tem aquilo outro, e nada disso. A gente chega aqui, aí ele pega as carteiras, não entrega mais para a gente, e a gente vai trabalhando. Comparação, se você ganha 600 conto, no Aquizene ele só paga 400, paga 200, aí vai acumulando e nunca paga para você. Aí não tem como o cara aí, né, desse tipo. A legislação tem incluído o trabalho degradante como um trabalho em condições análogas de escravo. Então, por essa forma, eu considero também como trabalho em condições análogas de escravo. Em toda a extensão da propriedade existem várias frentes de trabalho. Nessa, os alojamentos são ainda piores. Encostas de madeira servem como parede. Não há iluminação e o interior fica exposto ao vento e a pequenos animais. A fumaça que sai do preparo da comida toma conta de todo o local. Quando nós veio para cá, esse barraco já estava feito. E o que você acha de morar aqui, de não ter banheiro? Não ter banheiro eu acho ruim. O resto eu não ligo muito não. Trabalho tratorista retirando a madeira da quadra, né? Mas você acha que alguma coisa aqui ainda podia melhorar? Sempre tem um lugar que tem que melhorar, né? Sempre tem um lugar que não é tudo certinho, né? Tem que melhorar algumas coisas. Nas fazendas que tivemos, nós encontramos mais ou menos uns 5 ou 6 alojamentos de trabalhadores, que eles chamam de barracão. Com raríssimas exceções, a grande maioria em péssimas condições de habitabilidade, podendo ser caracterizado até como um trabalho ou alojamento degradante, em péssimas condições. Depois da fiscalização, a Brasil Verde foi chamada a regularizar a situação, tanto dos trabalhadores em situação análoga de escravos, quanto dos empregados contratados diretamente pela empresa. Com relação a alguns alojamentos onde não há nenhuma condição de habitabilidade, nós estamos exigindo a quebra de contrato, né, rescisão indireta por culpa do empregador, porque era de responsabilidade do empregador fornecer alojamento decente, tá? Em relação aos demais empregados ativos, a fiscalização do Ministério do Trabalho está exigindo o cumprimento de normas de saúde e segurança, ou seja, nós estamos tentando estender melhorias na área de segurança e saúde aos demais trabalhadores ativos, que permanecerão na empresa. Se não for resolvido administrativamente, será ajuizada uma ação civil pública e procurado também meios para que ele responda criminalmente pelo delito. Na ação, quais são os tipos de obrigação de fazer e não fazer que vão ser pedidos? Bom, o primeiro deles é proibir a intermediação do trabalho através de gato, os agenciadores de mão de obra, e que sejam os trabalhadores registrados diretamente com o empregador, ou seja, com a empresa. Depois disso, que eles cumpram as obrigações trabalhistas normais, registro, pagamento de salário mensal, proibição do trabalho nos horários de repouso e ou excedente, sábado, domingo, fornecer alojamento adequado, água potável, banheiro privado, locais dos trabalhadores fazer suas necessidades fisiológicas e outros desses modos, além de uma indenização por danos morais. Como a fiscalização só chega aos locais denunciados, é importante a conscientização de que os trabalhadores precisam reclamar seus direitos. Sem as denúncias, sem a participação dos trabalhadores, a conscientização do trabalhador quanto a essas irregularidades, a coragem dessas pessoas em denunciar, nosso trabalho seria inócuo. Nós aqui só estamos atingindo os objetivos que almejamos em função da coragem desses homens que denunciaram, que nos acompanharam. E o que vocês esperam agora? Graças a Deus, com fé de Deus Nossa Senhora, eu espero ir para casa agora. Sou pai de família, 2 filhos. Tem que ir para casa, 1 ano e 3 meses aqui, Ave Maria. E no próximo bloco você vai ver que também existe trabalho degradante urbano. Foi o que os procuradores do trabalho encontraram na capital do Rio de Janeiro. Até já! No Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho encontrou mais de 50 trabalhadores em condições degradantes. Eles trabalhavam numa prestadora de serviços de conservação e limpeza contratada por empresas de ônibus. As irregularidades vão do descumprimento de leis trabalhistas até a precariedade dos alojamentos.
Os procuradores do trabalho estiveram nos alojamentos acompanhados de auditores fiscais do trabalho. A inspeção foi feita após recebimento de denúncia. Foi constatado que os trabalhadores, a maioria do interior do Ceará, foram contratados para atuar na limpeza dos ônibus coletivos e das garagens. Além de encontrar irregularidades nas acomodações, consideradas precárias, a equipe descobriu que os funcionários tinham turno diário de 12 horas, não tinham as horas extras computadas no contra-cheque e ainda pagavam pelos próprios uniformes, dentre outras irregularidades. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as condições encontradas nestes alojamentos no Rio de Janeiro configuram condições de trabalho análogas às de escravo. A fiscalização determinou a remoção dos trabalhadores para locais adequados e interditou os alojamentos por falta de condições de funcionamento. Também no Rio, o MPT e o Ministério do Trabalho receberam a informação de que outras empresas de ônibus podem estar cometendo o mesmo crime. A estimativa é que cerca de 100 trabalhadores estejam em situação similar, divididos em outros 6 alojamentos. Uma vez constatado, verificado, essas pessoas são retiradas dos locais, degradantes que se encontram, o recebimento pelos direitos que elas têm são assegurados. Movemos ações tanto de indenização individual, caso não seja paga a indenização na hora, como por dano moral coletivo, além do que é um crime. Desde 2003, nós temos, pelo artigo 149 do Código Penal, o trabalho degradante é previsto como crime. E aqui no estúdio hoje, o procurador do trabalho, Marcelo José Fernandes da Silva, que atua na Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Ele participou da operação que flagrou o trabalho degradante no Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutor Marcelo, como a MPT tomou conhecimento dessa prática no Rio de Janeiro? É um problema antigo? Esse problema é bastante antigo no Rio de Janeiro. Só que, infelizmente, o Ministério Público só tomou conhecimento este ano por meio de uma denúncia do trabalhador que chegou ao conhecimento da Delegacia Regional do Trabalho, que entrou em contato imediato com a Procuradoria e nós conseguimos montar uma operação e fizemos a diligência. Mas a notícia dos trabalhadores é que isso ocorre desde 1979, ou seja, há quase 30 anos. E os problemas são os mesmos desde então? São os mesmos desde então. Todos os trabalhadores ouvidos, em especial aqueles que já trabalham para a empresa que foi flagrada nessas condições, eles dizem que sempre as condições são as mesmas. Os alojamentos das mesmas condições, a questão da devolução de parte das rescisões, o desconto de equipamentos de proteção, tudo isso, o desconto da passagem, quando eles chegam no Ceará, essa passagem é descontada posteriormente. Tudo isso se repete em todas as oportunidades, em todos os contratos pelos quais eles passaram, eles tiveram as mesmas condições de trabalho. O que o senhor considera mais grave nessa situação? A questão mais grave, além do alojamento, num quarto de 3 metros por 3 metros, dormiam 9, 10 trabalhadores. Esses trabalhadores, quando a empresa recebia uma nova leva de trabalhadores, às vezes tinham que revezar a mesma cama. Eles trabalhavam em turnos, então os da noite se revezavam com o do turno do dia, e num ambiente de teto muito baixo, pé direito muito baixo, um calor muito grande, não havia ventilação, paredes cobertas de mofo e etc. Ou seja, um local completamente incapaz de receber ou de ser considerado como alojamento. Agora, a empresa é obrigada a dar esses alojamentos quando os trabalhadores vêm de fora? Nesse caso, eles vieram do Ceará, né? Não, a empresa não é obrigada a dar alojamento. O que acontece é que, quando ela fornece o alojamento, esse alojamento tem que estar em condições. Ele tem que ter uma metragem específica, de acordo com o número de trabalhadores. Então, numa casa como aquela, com 2 quartos, não pode ter 30 pessoas morando, ainda que do sexo masculino, do mesmo sexo. E por que as empresas contratam esses trabalhadores que vêm de tão longe?
porque ela tem uma vantagem, né? A vantagem é porque o trabalhador fica à disposição da empresa em tempo integral e sob o controle da empresa em tempo integral. O trabalhador da própria localidade, ele falta porque tem que ir ao médico, ele falta porque um filho adoeceu, ele falta... E para evitar esse tipo de inconveniente para a empresa, mas um direito do trabalhador, essas empresas acabam fazendo isso para ter esse trabalhador sob sua sujeição em tempo integral. As características de trabalho degradante encontradas podem ser associadas ao trabalho escravo? Quais são essas características? Porque a própria legislação hoje não faz diferença em trabalho escravo e trabalho degradante. Trabalho escravo é todo e qualquer trabalho que importe em uma prestação de serviços de forma indigna. E indigna e degradante, leia-se, de forma grosseiramente indigna, algo que salta aos olhos. Então, para a legislação hoje vigente, trabalho escravo é também trabalho degradante. Não há diferença legal em relação a isso. Nesse caso específico, quais são as características que fizeram com que fosse classificado como esse trabalho escravo, trabalho degradante? O que não pode acontecer? O desconto dos equipamentos de proteção, a devolução, a obrigação de os trabalhadores devolverem parte dos valores das rescisões, a questão deles terem que pagar pela viagem de chegada ao Rio de Janeiro e terem que desembolsar do próprio bolso o valor da passagem de retorno. Quando esse trabalhador nada recebe ou pouco recebe, e além do pouco que recebe ainda tem que tirar para voltar, esse trabalhador está com a sua liberdade de ir e vir limitada. E mais do que isso, essas pessoas, elas eram obrigadas a permanecer durante um determinado período no Rio de Janeiro. Se ela paga passagem, se a empresa paga passagem, o trabalhador tem que trabalhar pelo menos para pagar a passagem. E depois, ela só liberava o trabalhador com a guia do seguro-desemprego, para percepção do seguro-desemprego, se esse trabalhador permanecesse no mínimo de 6 a 10 meses no local de trabalho. Então a empresa fazia uma série de condições para que esse trabalhador ficasse impedido de sair do Rio de Janeiro durante um bom tempo e que ela tivesse, portanto, o retorno do suposto investimento que ela teria feito para a chegada desse trabalhador. Havia também a intermediação de mão de obra? Bom, essa é uma vertente da investigação, porque nós vamos investigar se esses trabalhadores ficavam subordinados à empresa que se beneficiava do trabalho deles, que eram as empresas de ônibus, algumas empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Então, se esses trabalhadores estavam subordinados a prepostos, a gerentes, a supervisores dessa empresa, fica caracterizada a intermediação de mão de obra. E essa empresa contratante, na verdade, ela apenas aparece nesta relação como forma de impedir a relação de emprego diretamente com a empresa de ônibus. Mas até agora isso ainda não foi demonstrado. Nós vimos nesse mesmo programa um problema do trabalho degradante no meio rural. As características são muito parecidas. Tem alguma diferença? O que diz a lei? Não há diferença de tratamento. Cerceamento de liberdade, alojamento, questão de equipamento de proteção são matérias comuns tanto ao trabalho urbano quanto ao trabalho rural. Também no trabalho urbano é proibida a intermediação de mão de obra, assim como no trabalho rural. No trabalho rural, se exige determinados equipamentos de proteção. No trabalho urbano, outros. Mas, em ambos, esses equipamentos precisam ser fornecidos e de forma gratuita. Se não são, esse trabalhador ele fica submetido a um trabalho exaustivo, a uma jornada exaustiva. Por exemplo, o trabalhador no meio rural, se ele não recebe um chapéu de aba larga, se ele não tem um local onde ele possa descansar ou se proteger da intempérie, ele fica submetido a uma jornada exaustiva. A mesma coisa do meio urbano.
Se o trabalhador fica durante longo período trabalhando sob barulho intenso, em condições adversas, essa jornada, que muitas vezes poderia ser até uma jornada normal, ela acaba sendo caracterizada como uma jornada exaustiva, porque se exige do trabalhador um tanto mais de energia para que aquele trabalho seja executado. Depois de flagrado o caso, depois de resolvida a questão, como é possível fazer com que não se verifique novamente essas condições? Bom, após a regularização dos contratos de trabalho, a rescisão desses contratos, o transporte desses trabalhadores para o local de origem, o recebimento das verbas rescisórias, muitas vezes até de dano moral individual, aí o Ministério Público começa uma outra fase do procedimento, que é chamar a empresa para que ela voluntariamente aceite obrigações que tornem um meio ambiente de trabalho saudável, no sentido de cumprir todo o regramento jurídico inerente ao meio ambiente de trabalho. E mais, que ele se comprometa a não mais submeter trabalhadores àquelas condições. Se ele não aceita firmar esse termo de ajuste de conduta, o Ministério Público não resta outra alternativa e ele ajuiza uma ação civil pública. E essa ação civil pública, o Ministério Público, além de pedir que a empresa seja condenada a cumprir essas obrigações, o Ministério Público também pede um dano moral coletivo. E, em regra, a Justiça tem fixado em valores consideráveis. Por quê? Porque isso precisa acabar. E se o valor, tanto da multa quanto do dano moral coletivo, for muito ínfimo, ele não tem esse caráter educativo que ele tem que ter. Bom, doutor Marcelo, obrigada pela presença do nosso programa e pelas informações. Tá ok, muito obrigado, eu que agradeço. E o Trabalho Legal volta na próxima semana. Até lá!